Olá, seja muito bem-vindo. Depois de um recesso do fim de ano, está de volta o JR Entrevista. O nosso convidado hoje é o deputado federal Francisco Júnior, do PSD de Goiás. O deputado é relator da comissão mista que acompanha as medidas do governo para enfrentar a Covid-19. Bem-vindo ao JR, deputado, obrigada pela sua presença. E eu começo já te perguntando, ontem a gente teve uma votação que foi uma votação muito expressiva. O deputado Arthur Lira é o novo presidente da Câmara. E o PSD, que é o partido do senhor, fez aliança com o Arthur Lira. Como é que ficam as coisas agora? O que muda na Câmara e o que muda para o teu partido? Bem, primeiro, cumprimentar Renato, Thiago, a todos vocês que nos acompanham pelas mais diversas formas, né? TV, internet. Essa é a vantagem hoje dos tempos modernos. E esses tempos modernos também influenciaram nessa experiência da eleição na Câmara. É o meu primeiro mandato, mas o que eu percebo é que hoje, apesar de ser um ato interno, né? O presidente vai presidir a Câmara, mas, naturalmente, a pauta e tantas outras coisas têm um interesse nacional. Então, acho que pela primeira vez houve um momento onde a eleição ela foi acompanhada pelas bases eleitorais de cada deputado, dos partidos. Então, ela ganhou uma dimensão muito maior do que tradicionalmente eu acredito que teria. Eu já fui presidente de poder, presidente de Câmara Municipal, bem diferente, mas era entendido algo bem restrito, né? Hoje não. O PSD, ele foi um dos primeiros partidos a declarar apoio ao deputado Arthur Lira, participou de todo o processo de composição e porque nós acreditamos que realmente o projeto do deputado Arthur era melhor para a Câmara e com essa dimensão que ganhou para o Brasil. Como que o senhor percebe essa vantagem, né, tão grande do novo presidente da Câmara, Arthur Lira, 302 votos? Não se esperava inicialmente uma vitória tão esmagadora, se esperava uma disputa mais apertada e depois veio uma vitória com uma margem grande de votos. Na conjuntura ali, o que aconteceu para Arthur Lira conseguir tantos votos assim? Na minha opinião, um dos principais pontos foi justamente isso que eu acabei de comentar. Esse vínculo que tem hoje da minha base eleitoral, que me abordou, que me pediu, que conversou comigo, que me estimulou a votar. O senhor chegou, eu vi isso nas ruas? Sim, nas ruas, nas redes sociais, entre amigos. A eleição da Câmara se tornou um assunto que o cidadão comum se sentiu no direito, com todo o direito, diga-se de passagem, de opinar. Afinal de contas, o meu cargo ele é representativo. Eu estou na Câmara representando milhares de pessoas que esperam que eu conduza o meu trabalho da forma que foi apresentado. E isso daí fez uma diferença muito grande nessas eleições, apesar do voto ser secreto. Agora, deputado, todo voto tem seu preço. 302 votos foram muitos votos, mais do que a gente imaginava, como disse o Thiago. E existe uma conta a se pagar lá na frente. O governo federal, o Palácio do Planalto, vai conseguir pagar essa conta, essa fidelidade de 302 que votaram em massa assim, no Arthur Lira? Olha, eu posso falar por mim. O que eu pedi para o deputado Arthur, e eu acredito no projeto, é um destravamento do país. O país passa por um momento muito difícil com a pandemia. Nós temos desafios muito grandes, nós precisamos de uma reforma. Este Congresso tem a responsabilidade de promover reformas estruturais no país. E essas reformas, elas estão atrasadas, vamos dizer assim. Então, a função do presidente é muito importante no sentido de permitir o debate democrático e pautar isso. Acontecendo isso, eu acredito que está cumprindo com os deputados que o elegeram e com o país. Teve promessa de liberação de emendas, de liberação de cargos para a base. A gente acredita que seja uma base aliada do governo também, em torno desses 300 votos. Houve esse tipo de promessa? Como que foi a situação lá dentro? Olha, eu acredito que não. Eu não participei de nenhuma situação dessa. Eu não fui abordado hora nenhuma com uma proposta dessa. Agora, eu imagino que os outros também não. É natural que o parlamentar, todos nós, estamos buscando benefício para as nossas bases eleitorais, para os nossos estados, para os nossos municípios, permanentemente. Atrelar uma coisa com a outra, eu acho difícil, até porque não são coisas de a curto prazo. É um processo onde você precisa construir o ambiente para que o benefício possa chegar. O simples compromisso de que vai liberar não quer dizer que se libere. Então, eu acho que não é por aí. Não enxergo
né, nisso. Pode ser que tenha acontecido pontualmente, eu não posso falar por nenhum outro. Agora, com o meu partido, que foi um dos primeiros a apoiar, inclusive o PSD, ele não compunha a base do governo. E desde o primeiro momento nós votamos com o governo em quase todos os projetos. Eu tenho mais de 90%, bem mais de 90% de alinhamento com o governo, e nós não éramos base do governo. Mas eu entendo que toda essa situação, ela tem que ser em benefício do povo. Então, isso é muita clareza. E o meu partido, as pessoas que eu sou mais próximas, entendem dessa mesma forma. Se há exceções, as exceções devem ser tratadas como exceções e no rigor da lei. Eu entendo que isso seria muito errado, mas eu não vi isso acontecer. O senhor falou que é preciso destravar as pautas. Qual que é o foco agora da gestão do novo presidente e que pautas são essas? A gente está falando de reforma administrativa, reforma tributária, passa por aí? Existem duas reformas que são simbólicas, justamente essas, administrativa e tributária, e simultaneamente nós temos vários marcos regulatórios que estão em processo de votação. Nós tivemos o saneamento votado recentemente, mas nós temos gás, cabotagem foi votado também, e tantos outros marcos que precisam ser desenvolvidos. E situações que se tornaram realidade, vários outros projetos que tratam da comunicação, que tratam da relação mais moderna, da relação, por exemplo, da relação público-privado, as PPPs. Então, várias outras ações, elas precisam acontecer, porque o Brasil ele tem que estar na mesma frequência, no mesmo ritmo do mundo moderno. E o senhor acha que é possível aprovar alguma dessas reformas ainda no primeiro semestre deste ano? Qual que é o ambiente que se encontra nesse momento lá na Câmara dos Deputados? É possível e é necessário. E aí eu falo da importância do presidente. Quando o presidente coloca em discussão, quando ele pauta, quando ele se dispõe a pautar, não quer dizer que será aprovado aquilo que o grupo A ou o grupo B querem, até porque normalmente são adversários, mas é democrático. Então se paute, deixa democraticamente haver a discussão e aquele que tiver mais voto ganha. Mas nós não podemos reter, engavetar. Então é necessário que se promova o debate democrático e que as pautas, que os projetos sejam colocados em votação e que a gente possa avançar. Agora, deputado, a gente está 2021, ano que vem já começa uma corrida por eleição de novo. Reforma administrativa, por exemplo, reforma tributária, são reformas que são complicadas de aprovar e, primeiro, de chegar num consenso, depois de aprovar, porque elas são impopulares. Reforma administrativa, a gente vê, os servidores públicos são contra, existe uma pressão muito grande em relação a isso, e reforma tributária, muitas vezes, ela acaba sendo impopular. O senhor acha que, de fato, tem espaço para fazer reformas importantes que modifiquem mesmo os cenários, ou são aquelas reformas cosméticas, só por cima para poder dizer que aprovou? O que pode fazer diferença é justamente esse fato novo, que é a participação popular no dia a dia do Congresso. Isso faz a diferença. Porque, ao mesmo tempo que você tem, em todo projeto de lei, naturalmente, tudo que você faz na vida, você tem alguém a favor e alguém contra. Mas você precisa trazer transparência para esse debate, porque até quem é contra, por ser contra simplesmente, ao ser explicado, ao ser debatido, nós podemos encontrar o quanto de avanço pode acontecer. Se não tivermos ambiente, se a sociedade estiver realmente dividida, então talvez não tenha um ambiente político para se fazer, ou seja uma coisa mais cosmética. Agora, se nós entendermos que, apesar da resistência, existe uma maioria esclarecida, né? Porque houve transparência, porque houve um debate verdadeiro, disposta a mensurar ganhos e perdas e, na conta, entender que é bom, que então precisa acontecer. E é nesse sentido que eu acredito. Uma reforma administrativa no Brasil vai ser dolorosa, naturalmente vai ser dolorosa, porque alguém vai perder e muitos vão ganhar. Todos os países da União Europeia que se desenvolveram, e aqui eu posso citar a Grécia, Portugal e tantos outros, eles mudaram a sua referência, num primeiro momento, numa reforma administrativa que foi pesada. Num segundo momento, um ganho que foi distribuído para todos. Então, as nossas reformas têm que ter como foco principal justiça social. Então, a nossa reforma tributária tem que fazer justiça tributária.
Quem ganha muito no Brasil paga menos, quem ganha menos paga mais. Quer dizer, isso está errado. Então, claro que, naturalmente, alguém vai achar ruim, mas nós precisamos entender que é necessário ter um caminho onde se invista em justiça social, onde que, a médio prazo, a população toda perceba o ganho. O senhor acha que o Estado brasileiro, falando de reforma administrativa, virou um grande pagador de salários? Vamos pegar prefeituras, estados, que têm mais de 50% da arrecadação comprometida aí com pagamento de salários. Esse é o mal que pode se combater com a reforma administrativa? Olha, a lei fazer as administrações oferecerem serviços para a população e diminuir o peso dos salários na máquina pública? Eu não sou contra bons salários, ao contrário, eu sou extremamente favorável a bons salários. Mas eu entendo que todo salário tem que ser vinculado a um serviço prestado. Nós não podemos ter bons salários e mau serviço prestado. Isso tem que ter um ajuste. Então, alguma coisa está errada, porque hoje nós temos, se não fosse a lei de responsabilidade fiscal lá no final do século passado, nós já estaríamos inviabilizados. Então, ela pôs limite, 60%, 70% do orçamento pode ser gasto com isso. Então, o Estado gasta no teto, no limite, o que pode se gastar. Mas a segurança pública falta profissional, a saúde falta profissional, a educação falta profissional. Então, é falta de recurso ou falta de gestão? Um critério mais adequado. Então, nós temos a comparação, às vezes, de profissionais da iniciativa privada com o poder público. O mesmo profissional tem 2 empregos, muitas vezes, um na iniciativa privada, outro no poder público. Ele trabalha de forma diferente e é remunerado de forma diferente. Então, esse ajuste precisa acontecer também, volto a dizer, por uma questão de justiça. Num primeiro momento, alguém pode ter dificuldade de compreender, mas num segundo momento, toda a sociedade sai ganhando e isso precisa acontecer. E precisamos de transparência, porque nos falta esses dados, nos falta essa transparência. Um primeiro ponto para nós termos uma boa reforma administrativa é ter a verdade dos dados, a verdade dos números. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais, Renata. Deputado, o senhor acha que com essa eleição do Arthur Lira vai trazer um clima de mais estabilidade na Câmara? Lembrando que quando tinha o Rodrigo Maia virou um opositor ao Palácio do Planalto. Com Arthur Lira, a coisa vai ficar mais tranquila? Olha, é uma pergunta difícil. Use a sua bola de futuro. Eu imagino o seguinte, a nossa Constituição é muito sábia quando ela diz que os poderes são autônomos. Se nós tivermos essa autonomia, se nós tivermos essa compreensão que um poder não pode ingerir no outro, vai tudo bem. Um poder pode ter opinião, pode ter crítica, pode contribuir, pode sugerir. Não vejo dificuldades nisso. Mas não podemos ficar interferindo no serviço do outro. Isso vale para os 3, judiciário, executivo e legislativo. Se isso acontecer, porque eu percebo nos discursos do deputado Arthur Lira, é nesse sentido. O governo anterior, o momento anterior, com a mesa anterior, virou esse combate que ficou público, ficou uma coisa quase pessoal. Isso é ruim, isso não é bom. Eu tenho a esperança que possamos dar um passo, superar uma primeira etapa e agora iniciarmos uma relação na forma da Constituição. É assim que tem que ser. O Poder Legislativo não pode ser vaquinha de presépio executivo, isso não existe, não pode ser. Mas também ele não tem que extrapolar a sua função no sentido de tentar assumir o controle do executivo ou comandar. Não, cada um são autônomos e harmônicos, e é assim que tem que ser. Bom, e a gente vai ter uma discussão importante aí agora entre executivo e legislativo sobre a questão do auxílio emergencial. O governo fala em ampliar o Bolsa Família, que não tem recursos para o auxílio emergencial. E muitos deputados, até o próprio novo presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a dizer que seria necessário a gente amparar aí os brasileiros e não explica ainda se seria com auxílio emergencial ou de outra forma. Como que o senhor vê essa discussão? Primeiro, eu quero parabenizar o país pelo auxílio emergencial. Tanto o Executivo, que enviou o projeto, tanto a Câmara e o Senado, que elevaram o número. Isso deu uma realidade para o povo brasileiro, nos primeiros 6 meses, principalmente, fundamental. Sem isso, nós teríamos um sofrimento muito mais potencializado.
Agora nós temos que olhar para frente. Nós já temos vacina, nós estamos dando um outro passo, nós já estamos enxergando a luz no final do túnel. Então, as pessoas mais carentes, que precisam da mão do Estado, não podem ser abandonadas. Eu entendo que elas precisam, mas também não podem agora entender que isso vai perpetuar, é permanente, posso me acomodar, não. Então, nós temos que ter agora uma transição e a minha sugestão é que nós tenhamos um programa de apoio social, de desenvolvimento, de promoção humana, de profissionalização, atrelado a tudo isso, e que a gente possa dar um próximo passo olhando para frente. O Brasil precisa voltar a crescer, precisa de mão de obra qualificada, precisa combater a fome, e nós precisamos criar um plano na área social que faça essa transição desse momento onde a pessoa está sem emprego, está sem perspectiva, está sem qualificação, e a gente não apenas dê a sobrevivência para ele, mas dê a sobrevivência com esperança e perspectiva, qualificando. Então é muito mais exigente, muito mais profundo, e precisamos fazer isso agora. Se nós não fizermos isso agora, nós vamos perder o cavalo arriado, vamos falar assim, a linha do tempo, né? O Brasil precisa ter a coragem de investir, qualificar e não apenas matar a fome, mas nós precisamos dar a mão, mas precisamos fazer essa transição. Então, sou a favor de que tenha uma continuidade, valor, vamos conversar, mas atrelado a um programa social de desenvolvimento real, isso sim. Agora, deputado, vai ter espaço para isso sem furar o teto de gastos? Porque essa é a grande mágica, né? Dar um benefício social e sem furar teto de gastos, que o ministro Paulo Guedes não pode nem ouvir falar. O orçamento tão apertado, né? Mas aí a gente retoma o começo da conversa, quando a gente falava das reformas, quando a gente falava dos marcos, quando a gente falava de reforma administrativa, mas também uma reforma dos fundos constitucionais, uma análise. Me fugiu a expressão agora, que o ministro Paulo Guedes fala muito da Pacto Federativo, então uma rediscussão do Pacto Federativo, tudo isso eu coloco no pacote das reformas necessárias. Fazendo isso, sim, nós podemos. Nós temos regiões do país que dinheiro em determinada área, um recurso constitucional, sobra. E outras áreas falta e ele não tem condição de fazer isso. Em outras áreas é justamente o inverso, né? Então, nós precisamos fazer. O Brasil é muito grande, as realidades... O senhor acha que dá para fazer aquela desindexação das verbas que a gente tem? A verba para a saúde, que só pode ser gasta na saúde, a verba da educação. O senhor acha que é possível renegociar esse bolo todo? Não dá para a gente jogar no mesmo balaio uma cidade do interior de São Paulo e uma cidade do interior do Amazonas. São particularidades, então nós precisamos compreender essa necessidade mais urgente, emergente, sem perder a visão do importante. Então, nós precisamos dar uma flexibilidade maior nesse aspecto, e fazendo isso, nós teremos recursos para fazer esse investimento. E também um outro aspecto, nós podemos criar um ambiente no país, e aí também reforma, onde nós possamos captar mais recursos internacionais, estrangeiros, investimentos, para poder vir esse recurso novo, esse novo investimento, que tem tanta possibilidade no país, com uma legislação que ainda trava, que ainda dificulta. Então, nós precisamos dessa abertura. Está acabando o primeiro bloco. A gente fala, por exemplo, de reforma tributária, né, e esses assuntos todos há décadas, né? O que garante que a gente vai, em 2021, conseguir fazer esse destravamento? Olha, nós não temos uma garantia aqui. A nossa garantia está ali. É justamente quem está nos acompanhando. É essa participação da população que vai fazer diferença. E aí eu falo com você que está nos assistindo agora. É esse acompanhamento. Quem está nos assistindo hoje interferiu numa eleição do Congresso, que era uma coisa impensável pouco tempo atrás. Da mesma forma, essa população, à medida que vai se envolvendo, que vai se conscientizando, não é simplesmente xingar político por xingar, jogar pedra por jogar pedra, mas entender o que se quer. Na medida que a gente vai dando esse passo, começa a ficar mais possível. É difícil, claro, mas eu não posso perder a esperança. Bom, e o JR Entrevista vai para o intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre os trabalhos da comissão mista que acompanha as medidas do governo para enfrentar a Covid-19. Já, já. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o deputado federal Francisco Júnior, do PSD de Goiás. O senhor é o relator da comissão mista que acompanha as medidas do governo para enfrentar
à Covid-19. O relatório do senhor já foi entregue e o que o senhor apontou? Olha, a comissão mista, vou fazer uma breve explicação primeiro, foi uma comissão criada junto com o decreto de calamidade. Então, ela funcionou enquanto durou o estado de calamidade do país. Acompanhar todas as ações. Então, ela é mista. Ela teve 6 titulares e 6 suplentes, deputados e senadores. O senador Confúcio Moura, ele foi eleito presidente e eu relator. E a comissão, ela fez um trabalho muito interessante. Foi toda a comissão, participou toda virtual, todo o tempo à distância. Nós tivemos 40 audiências públicas, então nós acompanhamos todo o processo, tivemos oportunidade de sugerir, de interferir, de fiscalizar todo o processo com relação aos gastos com relação à pandemia. Até o momento foi feito o relatório, nós estamos falando de 600 bilhões de reais. E quais foram as recomendações aí desse relatório? Nós podemos imaginar todo esse trabalho de combate à pandemia em 2 ou 3 ações principais. Primeiro, a questão da saúde, né? Então, naturalmente, é fundamental. Então, houve todo um trabalho de acompanhamento e, no final, a comissão fez algumas recomendações, a mais importante delas, no final, com relação à vacinação, ao plano de vacinação. Mas, durante o tempo, ela acompanhou a distribuição de recursos, fez todo esse acompanhamento. O outro aspecto foi a questão social, né? O outro pilar que foi acompanhado junto ao Ministério da Cidadania, o auxílio emergencial, recebemos o ministro e toda a sua equipe e parabenizo aqui a Caixa Econômica que, apesar das falhas, ela conseguiu fazer uma entrega de forma muito rápida. Então, foi um outro pilar do nosso trabalho. E um terceiro com relação à CNPJ, a saúde econômica do país. Aqui eu já faço algumas ressalvas. Houve várias iniciativas, houveram várias ações, mas aí nós tivemos uma dificuldade muito grande de fazer isso chegar até as empresas. Eu entendo que o Banco Central, o Ministério da Economia se esforçou, mas não conseguiu entregar. Só para vocês terem uma ideia, houve um programa, o Pronamp, se não me engano. Pronamp. Foi gerado um crédito de 20 bilhões no primeiro momento. Apenas 5 foi entregue no primeiro momento. As empresas não conseguiram acesso. Então, nós temos aqui, e aí eu faço sempre essa crítica, não dá para lucrar em tempo de pandemia. E, lamentavelmente, o nosso sistema ainda trabalha dessa forma. O Pronamp acabou sendo bem sucedido depois, né? Porque houve uma redução importante das taxas. O senhor já falou aí um pouco dos programas que deram certo, que não deram certo, e falou sobre a recomendação em relação à vacina. Explica para o nosso telespectador qual foi essa recomendação. Até o momento que foi entregue o relatório, que foi ainda em dezembro, nós não tínhamos um plano de vacinação apresentado. Nós estávamos cobrando. Inclusive, eu tive a oportunidade, junto com o presidente, fazer uma visita pessoal ao presidente da República, presidente Bolsonaro, entregar a ele o relatório e solicitar que a gente pudesse agilizar. Foram realizadas audiências públicas, nós conversamos com técnicos, com cientistas, com pessoas da área, e nós entendíamos e mantemos essa posição da importância de nós acelerarmos o plano de vacinação, despolitizando, e vou tentar falar essa palavra, desideologizando. Tirando a ideologia. Tirando a ideologia, que foi um grande entrave no primeiro momento. Acredito que essa etapa está superada, as vacinas já foram aprovadas, e nós estamos agora num momento onde acredito que vamos avançar bastante. Deputado, o senhor falou aí de politização da vacina, ideologia. No período que vocês entregaram o relatório também sequer tinha um plano de vacinação. Até ontem, que era o deputado Rodrigo Maia, era o presidente da Câmara, ele defendia, junto com uma ala da Câmara, uma CPI para poder investigar as ações, ou melhor, as faltas de ações do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O senhor acha realmente que houve uma inércia aí por parte do ministro Pazuello em agir? Olha, eu penso que num primeiro momento, a primeira avaliação que nós temos que fazer é que é novo para todo mundo. Nós vamos conseguir chegar a algumas conclusões de acertos e erros só daqui a algum tempo. Nesse primeiro momento, qualquer opinião muito radical sobre isso ou sobre aquilo é prematura. Agora,
eu entendo que o Ministério da Saúde, em alguns momentos, ele teve um delay para a ação, que pode ter sido, sim, ele acabou tomando determinadas ações, realizando, mas demorou. Então, isso daí, sim, pode ser avaliado, investigado. Eu entendo que pessoalmente falando, eu não daria causa para uma CPI, mas para uma audiência, entender primeiro essas dificuldades em alguns pontos, eu acho que sem dúvida é importante. Deputado Francisco, nós gastamos aí, nesse primeiro ano da pandemia, né? A pandemia não terminou ainda, 600 bilhões, né? 650 mais ou menos, né? Bilhões. Foi um volume de recursos muito grande, principalmente um país que enfrenta dificuldades como o nosso. Na avaliação do senhor, foi um volume necessário? A gente gastou demais? Precisava de mais? Qual que é a avaliação de quem fez esse acompanhamento, né? Fez essa fiscalização do uso dos recursos públicos? Olha, nós estamos endividados até 2030, mas o Brasil tem condição de administrar essa dívida. Primeiro, precisamos dizer isso. Conversamos várias vezes com o Ministério da Economia e eles nos demonstravam essa capacidade. Num primeiro momento, quando iniciou, o Brasil agiu rápido e precisava ser feito. Então, havia, sim, uma necessidade. Se passarmos, não desejo isso, se passarmos mais uma vez por uma situação semelhante, nós já teremos uma expertise e talvez consigamos fazer isso com menos recursos, porque vamos ter mais logística, mais conhecimento. Nesse primeiro momento, eu entendo que foi necessário apoio aos estados e municípios, como foi feito, e esse recurso foi importante. Foi necessário um apoio direto à população, que é o volume maior desses 600 bilhões, auxílio emergencial, foi necessário. E foi necessário o que foi gasto também com a saúde. Então, eu não acho que houve exageros no orçamento. Claro, tem um custo e todo o país vai gastar. Aí eu insisto mais uma vez, precisamos da reforma, precisamos de uma reforma tributária, precisamos de uma reforma do funcionamento do país, porque esse custo, os mais pobres vão pagar mais que os mais ricos se o Brasil continua desse jeito. Deputado, como é que ficaram aquelas denúncias de que materiais para combate à pandemia estavam sendo desviados ou dinheiro estava sendo utilizado para comprar, teoricamente, esses materiais e, no entanto, o dinheiro estava sendo desviado? Essas denúncias elas estão sendo investigadas, mas não pela nossa comissão. A comissão, quando ela recebia esse tipo de denúncia, como ela é uma comissão que ela tinha prazo para acabar, nós tomamos uma decisão e no escopo do trabalho da comissão, nós decidimos que todo esse tipo de denúncia nós encaminharíamos para o Tribunal de Contas da União, para a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Então, o nosso trabalho nós fiscalizamos o orçamento e como que isso foi distribuído do Ministério para fora. Como o dinheiro efetivamente foi gasto, então não foi fiscalizado pela comissão. As denúncias que nós recebemos foram encaminhadas, todas elas, e muitas delas seguem em sigilo, naturalmente, mas eu acredito que lamentavelmente, houve sim desvio e isso está sendo provado ponto a ponto. Num momento de pandemia, um gesto muito preocupante, né, de alguns administradores públicos. Inclusive existem vários projetos tramitando no Congresso e eu aproveito para fazer um apelo ao presidente, à mesa diretora, que dê celeridade para eles, que é tratando de forma diferenciada crimes durante a pandemia. Então, gestores que usaram de forma inadequada esse recurso precisam, sim, ser responsabilizados sob pena de isso passar e depois não ser devidamente punido. Eu acho que a punição faz parte da vida do homem público, ele precisa compreender, precisa prestar conta, se fez coisa errada, precisa ser punido. Obrigado, deputado. JR Entrevista vai para o intervalo e no próximo bloco, o combate ao coronavírus em 2021. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Francisco Júnior, do PSD de Goiás. Deputado, o senhor como relator aí da comissão, como é que você vê as perspectivas agora no futuro para 2021 em relação à pandemia? O senhor acha que vem uma nova onda e a gente está preparado para isso? Nós estamos mais preparados do que no primeiro momento. Eu vou citar exemplo, por exemplo, do meu estado, que eu acompanho.
a parceria que foi feita do governo do estado com o governo federal e alguns municípios foi fundamental. Falando aqui próximo, o Hospital de Águas Lindas, o Hospital de Campanha Águas Lindas, foi uma parceria. Nós temos um hospital das clínicas ligado à Universidade Federal de Goiás, terminado agora um tempo de pandemia com emendas parlamentares. Diga-se de passagem, emendas individuais foram investidas só no combate à pandemia, foram em torno de 300 milhões de reais e emendas de bancada, 2 bilhões de reais. Então, tudo isso que já foi investido está pronto. Né? Já sabemos como usar, os profissionais já estão mais treinados, os médicos, enfermeiros, grande parte deles começa agora também a estar imunizada. Então, entendo que nós não passamos mais pela situação como passamos. Mesmo que venha uma segunda onda, uma terceira, acredito que nós vamos trocar o pneu com o carro andando. Agora, nós já conhecemos, temos muito a aprender da Covid-19, mas não estamos no início pegos de surpresa como foi o primeiro momento. Deputado, a gente teve uma grande discussão durante toda essa pandemia, que é a questão do fecha as cidades, né, estimula o isolamento, e a outra discussão com relação à economia. A gente acabou tendo em 2020 um pequeno aumento, né, do número de pessoas empregadas formalmente no fim do ano, mas a gente teve muitas demissões no meio do processo, e depois a economia veio se recuperando. O senhor acha que, como a gente tratou isso? O brasileiro, os governantes brasileiros, de modo geral, foram bem nas medidas, não foram? Qual que é a avaliação que o senhor faz agora depois? O senhor que acompanhou tão bem as ações do poder público em várias esferas e principalmente na esfera federal. Claro que houve falhas, mas tirando as diferenças de cada região, de cada realidade, foi feito um esforço muito grande para se vencer. E acredito que nós estamos passando o teste. O Brasil é difícil comparar. Quando iniciou-se a questão da pandemia, veio a situação dos invisíveis. Aquilo pegou todo mundo de surpresa. Nós não tínhamos noção de quantos cidadãos invisíveis nós tínhamos. Depois nós temos a realidade da informalidade no país. Então, quando se fala em fechar completamente, não tem jeito. Nós não estamos falando de um funcionário que vai trabalhar em casa. Nós estamos falando da dona de casa, sacoleira, que precisa para a sobrevivência da sua família. Mas tem o tamanho também do país, né? Sim, cada medida, sim. Cada região numa situação diferente. Então, assim, o Brasil tem uma riqueza muito grande em todos os aspectos, mas a maior riqueza é o brasileiro, que tem uma criatividade muito grande. Isso acelerou alguns processos, no sentido do home office, da pessoa trabalhar em casa, de aprender. Nós tivemos que levar a tecnologia para as nossas escolas para poder acelerar o processo de educação à distância. Então, nós estamos agora entrando numa outra etapa. Isso tudo será aproveitado. Precisamos saber conduzir isso. Então, eu tenho uma esperança muito grande de que nós vamos fazer desse limão uma limonada. Mas, com certeza, enfrentando e sem nunca perder a noção da realidade da dificuldade. Deputado, a gente tem um minutinho para terminar. É possível retomada da economia esse ano? Com o apoio de todos. Se nós priorizarmos no que é importante, no que é real, sim. Nós precisamos deixar as discussões periféricas na periferia, nós vamos deixar o que não é importante de lado, centrar no Congresso, centrar nas reformas estruturantes, a população centrar no trabalho, deixar a fofoca, deixar a confusão de lado, trabalhar. Eu acredito que com essa determinação, a criatividade do povo brasileiro, o trabalho sério, é possível sim, e o Brasil vai ocupar o espaço de direito dele na realidade mundial. É o que todos esperamos. Obrigado, deputado. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais, Renata. Deputado, obrigada pela entrevista e obrigado a você também pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.